Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e esse é mais um vídeo de notícia, dessa vez para trazer notícias muito importantes. Nesse vídeo não tem aquelas notícias meia boca, notícia de, sei lá, de corte, de lesãozinha, não sei o que, não, aqui é só notícia importante e vamos começar aqui com a mais relevante na minha opinião, que é sobre o Henry Cejudo, que não é mais o campeão peso mosca. Pois é, ele era o campeão peso mosca e peso galo, agora ele é só campeão peso galo, porque ele abriu mão do cinturão peso mosca. Segundo ele, foi ele mesmo que decidiu, não foi o UFC que retirou. E a notícia diz o seguinte no título: Henry Cejudo abandona cinturão dos pesos mosca e o UFC marca Benavidez versus Deiveson Figueiredo brasileiro, né? Pelo título. Então, essa notícia está lá no canal Combate. Então, em resumo, agora o cara que gostava muito de falar que era um triple champ, né? Que era campeão no peso mosca, no peso galo e também campeão olímpico, que era o Henry Cejudo, agora não é mais campeão peso mosca, e eu acho isso ótimo, porque o Henry Cejudo, pelo jeito, não é um cara que tem um ritmo muito bom de lutas, o suficiente para manter o título em duas categorias, né? Então, como ele tinha uma lesão aqui, aí enrola ali, não sei o que, então tá muito devagar, então eu acho que tá certo. O Benavidez é um cara que estava sendo muito injustiçado com essa história toda, então o Henry Cejudo ficar lá só no peso galo tá ótimo. Se ele quiser subir pro peso pena, que já deu alguns indícios e tal, porque tem o Volkanovski, não sei o que, ele que suba lá e tente mais um cinturão. Então é uma boa notícia não só pro Joseph Benavidez, que para mim é um cara excelente, o cara é muito bom, e também uma ótima chance, né, uma excelente chance para o brasileiro Deiveson Figueiredo, que também é um cara muito bom e que tem chances reais de se tornar campeão. Tem um desafio muito difícil pela frente, o Benavidez é um cara muito complicado, mas o Deiveson tem aí uma mão muito potente, né, um cara muito agressivo, enfim, tem as suas chances ali. E esse duelo vai acontecer aí no dia 29 de fevereiro, então não tá muito pra frente aí, né, logo no finalzinho de fevereiro a gente já vai ter esse combate. Inclusive vale o destaque, né, 29 de fevereiro, pois é, o ano que vem é um ano bissexto, então eu não falei nada errado, é 29 mesmo de fevereiro. Lembrando também que o Joseph Benavidez é o atleta número 1 do ranking, enquanto o brasileiro ocupa a terceira posição, e ambos vêm de uma sequência de vitórias. Então, só pra gente relembrar, falando primeiro do brasileiro, ele tem 18 lutas, sendo 17 vitórias, ele só perdeu uma vez, que foi para o brasileiro Jussier Formiga, e foi por decisão. Das 17 vitórias, o brasileiro tem 8 nocautes, 6 finalizações e apenas 3 vitórias na decisão, enquanto o Joseph Benavidez tem muito mais lutas, né? Ele tem 33 lutas, 28 vitórias, apenas 5 derrotas, sendo uma das derrotas, né, por nocaute e 4 por decisão. Então, em 33 lutas, ele só perdeu uma luta por nocaute e nunca foi finalizado, né? Já nas vitórias, ele tem 11 por decisão, 9 por finalização e 8 por nocaute. O Joseph Benavidez vem numa sequência aí de 3 vitórias, enquanto o brasileiro vem numa sequência de 2 vitórias. Então, olhando o cartel, né, vocês podem pensar, o brasileiro perdeu uma, o Joseph Benavidez perdeu 5, então o Joseph Benavidez é um cara muito vencível e tal. Só que eu vou falar para vocês aqui os nomes para quem ele perdeu, né? O último nome, que foi o mais recente, foi um nome muito menos relevante que os outros, que foi o Sérgio Pérez, irmão do Anthony Pérez. Ele perdeu ali na decisão dividida, que foi há algum tempo atrás, foi no ano passado, 2018, meio de 2018. A outra luta que ele perdeu, volta bastante aí no tempo, né? Foi para o ex-campeão Demetrious Johnson, que foi lá em 2013. Antes dessa, ele perdeu também em 2012, que foi para o mesmo Demetrious Johnson, que era o campeão muito dominante. Inclusive, ele perdeu por decisão dividida nessa luta, na primeira luta entre eles, né? E voltando mais ainda, né, para as duas primeiras derrotas da carreira dele, que foi lá em 2010 e lá em 2009, as duas derrotas foram para o mesmo cara, que foi para ninguém mais, ninguém menos que Dominick Cruz, e inclusive a segunda derrota para o Dominick Cruz foi na decisão dividida. Então, assim, o cara só perdeu para Dominick Cruz 2 vezes, Demetrious Johnson 2 vezes, sendo 2 dessas derrotas por decisão, e perdeu ali para o Sérgio Pérez. Então, assim, é um cara que conseguiu perder na decisão dividida para o Demetrious Johnson e na decisão dividida para o Dominick Cruz. O Joseph Benavidez não se tornou campeão, mas é um cara que tem muito potencial, e também porque pegou 2 caras que são excepcionais. O Joseph Benavidez, inclusive na última luta, nas últimas 3 lutas, recebeu 2 bônus por performance. Então é um cara que realmente é muito bom. E também, falando em bônus, vale o destaque aí, né? O Deiveson Figueiredo, na penúltima luta dele, que ele venceu o Alexandre Pantoja, ele recebeu bônus de luta da noite. Então, assim, os dois estão numa fase muito boa, os dois têm cartéis excelentes, os dois têm poucas derrotas. Então, assim, são 2 caras que precisavam ali chegar numa disputa por cinturão, e o Henry Cejudo estava atrapalhando. Então agora
ele largando o cinturão facilita bastante. Então, vamos ver o que vai rolar, quem vence esse duelo aí que está marcado para 29 de fevereiro. Boa sorte para o brasileiro. Tomara que finalmente volte um cinturão para algum homem aqui do Brasil, né? E vamos para a próxima notícia, que é sobre a Valentina Shevchenko, também da categoria peso mosca, só que feminina, a atual campeã. Ela disse em uma entrevista que enfrentar Amanda Nunes pela terceira vez é algo inevitável. E por que ela falou isso? Não foi do nada. A Amanda Nunes deu entrevistas recentemente onde ela disse que a Valentina foi um dos nomes mais complicados para ela. E por que foi? Eu acho que foi também porque no segundo duelo entre elas, que foi vencido pela Amanda na decisão, muitas pessoas, assim como eu, e parte da mídia especializada, inclusive metade, né? Se a gente pegar do MMA Decisions, metade dos sites especializados viram a vitória da Valentina Shevchenko. Eu também vi nesse segundo duelo, inclusive é um duelo que eu já assisti várias e várias vezes para ver a pontuação, e eu realmente vi vitória da Valentina. Foi uma luta muito parelha. E isso incomoda um pouco a Amanda, já deu para perceber, porque quando citam essa luta, essa decisão, a Amanda fica um pouco brava, né? E claro, eu torço pra Amanda, eu gosto muito da Valentina, mas é óbvio que eu vou torcer pra brasileira, pro cinturão ficar aqui. Mas realmente foi uma luta meio duvidosa, então eu acho que cabe sim uma terceira luta. Então, por conta dessa entrevista, da Amanda citando que foi um nome complicado, a Valentina acabou dizendo aí que essa luta é inevitável, né? Que uma terceira luta entre elas é inevitável, mas ela destacou que ela tá preocupada em defender seu cinturão ali no peso mosca, enfim, aquele discurso de sempre. Eu acho provável que elas se enfrentem uma terceira vez, primeiro porque a Valentina realmente deu mais trabalho do que todas as outras, segundo porque ela é campeã peso mosca, mas é uma campeã, então tem um status totalmente diferente do que naquela época. Inclusive ela disse que se naquela época ela fosse mais conhecida ou campeã, que a vitória teria ido para ela, né, que deram para campeã justamente porque era campeã, porque tirar o cinturão da campeã na decisão é difícil e tal. Então tem toda essa história. Eu acho que sim, eu concordo completamente que a Valentina é o nome mais duro para Amanda. Eu acho que um confronto novo entre elas seria muito interessante. A Amanda tem uma certa, entre aspas, vantagem física, porque ela é maior, é mais pesada, então não é a categoria da Valentina, né, peso galo. Definitivamente a categoria para ela é a peso mosca. E a Amanda não vai descer para o peso mosca. Então a Valentina tem que subir. Então é difícil, eu falei então 20 vezes, né? É difícil para a Valentina, mas não deixa de ser uma luta interessante. Olhando os nomes atuais aí, eu acho que disparadamente o melhor nome para a Amanda, o nome que mais dá emoção é a Valentina. Não tem outro atleta, por enquanto aí, né, que realmente acho que extraia mais da Amanda do que a Valentina. A Valentina, para mim, é o melhor nome para isso. E falando da próxima e última notícia, falaremos aqui sobre a categoria peso médio. Temos aí uma luta casada entre o ex-campeão Robert Whittaker e o Jared Cannonier. Esse confronto foi marcado para o UFC 248. Essa é uma excelente luta. O Robert Whittaker acabou perdendo seu cinturão recentemente para o Israel Adesanya, e o Jared Cannonier é um cara que desceu aí para a categoria peso médio e vem muito bem. Lembrando, o Jared Cannonier era meio pesado, já foi peso pesado, o cara desceu para o peso médio e se encontrou, ficou muito melhor. Ele tem a mão muitíssimo pesada, inclusive ele já tinha mão pesada nas outras categorias, né? E ele conseguiu manter esse punch todo. Então, ele é um cara realmente muito perigoso, que vem treinando e aprimorando cada vez mais a sua defesa de quedas para manter a luta em pé. Então, ele é um risco real para todos os atletas dessa categoria. Muitos atletas, inclusive, já destacaram ele como um cara realmente perigoso. O próprio atual campeão, Israel Adesanya, já citou que o Jared Cannonier é um dos caras mais perigosos da divisão. Com tudo isso dito, eu acho que o Robert Whittaker precisa treinar muito e estar muito focado. Ele é um cara muito bom. Realmente eu acho um cara mais completo, um cara tecnicamente melhor que o Jared Cannonier, mas o Cannonier tem uma mão muitíssimo pesada que, se o Robert Whittaker ficar ali no alcance, der uma bobeira, acabar tomando, ele vai se lascar. O Jared Cannonier é um cara muito perigoso, então eu não me surpreenderia se o Jared Cannonier vencesse o Robert Whittaker. Eu não vou fazer uma análise nem dar meu palpite aqui, essa luta vai acontecer só no começo de março, lá no dia 7, que é o UFC 248, que acontece em Las Vegas, então mais próximo do evento eu faço aqui a minha análise e dou meu palpite, mas eu já adianto aqui que eu acho que não é nem de perto um combate fácil para o Robert Whittaker, mesmo ele sendo o ex-campeão da categoria. O Jared Cannonier é um cara muito perigoso, não é um cara completo, mas a mão que ele tem pode nocautear qualquer um da categoria. Então eu acho que ele realmente é um cara aí que tá chegando com sangue no olho, que se vencer o Robert Whittaker não tem outro caminho que não seja a disputa pelo cinturão. Então assim, o Cannonier é um cara que veio
perdido lá do meio pesado, do peso pesado, tal, não sei o que, chegou com tudo, com os dois pés na porta, vai pegar o ex-campeão e se vencer, não tem jeito a não ser disputar o cinturão. Então o Borrachinha precisa ficar esperto, precisa se recuperar logo, precisa tentar disputar o cinturão logo, lutar logo, porque se ele ficar ali comendo mosca, vai todo mundo passar na frente dele, né? Então, o Romero aí talvez enfrentando o Adesanya, quem sabe o Cannonier, se vencer o Robert Whittaker, também já não vai pra fila. Então, se o Borrachinha não conseguir se recuperar, então um ritmo bom de luta, ele vai ficar pra trás. Bom, então essas eram as notícias. Deixa aqui nos comentários o seu palpite. Se você já quiser deixar o seu palpite, deixa aqui nos comentários. Quem vence, Robert Whittaker ou Jared Cannonier? E no cinturão peso mosca, né? Quem vence? Henry Cejudo não, né? Quem Cejudo não é mais o campeão. Joseph Benavidez ou Davidson Figueiredo? Quem vai ser o campeão? Será que o cinturão vem pro Brasil? Deixa aqui nos comentários, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, enfim, tudo isso que vocês já sabem que ajuda aqui o canal. Então eu vejo vocês na próxima, é nóis, valeu, falou!